com a gravação. Bem, doutores, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso, dessa matéria na Faculdade de Miguel Pereira, sobre o direito municipal. Essa disciplina que abrange aí várias frentes do nosso direito, sendo elas as principais o direito constitucional, a qual nós já trabalhamos num primeiro momento. Pegaremos uma parte sobre o direito administrativo, a qual nós estamos vendo nessa oportunidade, e veremos um pouquinho mais à frente as questões envolvendo a questão tributária. Lembrando sempre que tudo isso com o viés de limitação da atuação do município, Então, nós vimos nas primeiras aulas a questão da sua formação enquanto ente federativo e as discussões que, porventura, possam ter. Damos continuidade na aula passada falando de quais princípios vão nortear essa administração, quais princípios os municípios têm de seguir. E aí, nós estávamos ancorados no artigo 37 da Carta Magna de 88, a qual ela traz a obrigatoriedade de qualquer ente federativo, seja da administração direta, seja da administração indireta, de cumprir, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Senhores, quando nós estamos falando de princípios, nós estamos aqui trazendo a ausência normativa. Então, em caso de ausência normativa, a administração pública precisa agir com base nesses princípios. Eu estava aqui falando com os senhores na semana passada que princípio nada mais é do que uma bússola, Princípio nada mais é do que, na ausência de alguma norma sobre aquele caso concreto, tem como ente mandar e entregar as suas obrigações através dos princípios. Então, de bom tom, que nós precisamos conhecer esses princípios. Se fôssemos aqui fazer uma metáfora sobre a bússola que nós falamos na semana passada, sendo os princípios uma bússola para o direito, uma bússola para a hermenêutica desse direito, nós temos que saber utilizar essa bússola, porque se eu não souber utilizar essa bússola, de nada adianta. Então, nós precisamos ter essa bússola, esses princípios, estando sempre atualizadas, sempre com os melhores entendimentos, para que elas possam ser utilizadas. E aí, o primeiro princípio que nós tratamos na semana passada foi o princípio da legalidade. Nós entramos aqui num embate, numa discussão, e discussão no bom sentido da palavra, num aprendizado mútuo, que nós não podemos aqui analisar, e salvo o melhor juízo, essa questão do princípio da legalidade, o André Júnior que trouxe a visão, dizendo metaforicamente que seria um quadro em branco, onde se não houvesse qualquer impedimento legal, a gente poderia escrever naquele quadro em branco. De fato, assiste razão. De fato, esse entendimento é um entendimento, mas esse entendimento ele está limitado ao direito privado. Esse entendimento está limitado às relações privadas. Então, nas relações do direito privado, isso de fato acontece. Então, se a lei não tiver nenhum tipo de impedimento, nós podemos agir. Isso está previsto lá no artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição. Mas quando estamos falando do princípio da legalidade para a administração pública, nós estamos indo além. É aquela questão, inclusive na omissão da administração pública, tem de haver previsão. Ou seja, a administração pública ela está completamente engessada nas suas vontades pela vontade do legislador. Ora, se ela está engessada com as suas vontades pela vontade do legislador, qual é a função do legislador, além de legislar?
representar o povo. Então, presume-se, e aqui é uma presunção, que as normas que estão sendo feitas pelo legislativo são as normas que o povo gostaria que fosse feita, de forma a não ter arbitrariedade na administração pública por parte do executivo. A legalidade vem para frear as atividades do executivo. Então, quando vocês escutam a torta e a direita achando que nas próximas eleições o presidente da República vai mudar o nosso país, ele não vai fazer isso. Seja ele quem for. Pode ser aí quem é o super-homem que vai mudar a administração pública. Senhores, a administração pública só mudará a partir de novas normas. E essas normas têm de ser feitas pelo legislativo. Então, se nós não tivermos atenção do legislativo, isso vai ter problema. E aí eu faço uma crítica, penso eu, que uma crítica construtiva para que a gente tenha aqui desdobramentos jurídicos sobre as questões sociais que acontecem em nosso país. Vocês viram aí, há cerca de um mês atrás, um pouco mais, um pouco menos, o caso envolvendo um personal trainer que agrediu um morador de rua sob o argumento que estaria mantendo relações sexuais com a sua esposa, namorada, seja o que for. Bem, esse fato viralizou pelas suas questões peculiares, mas o fato para a gente que interessa não é esse. O fato que para a gente nos interessa é que esse, então, morador de rua foi chamado, convidado por 4 partidos políticos a se candidatar a deputado em São Paulo. Ok, mas calma aí, que cabimento é esse? O que acontece por isso, etc. A gente sabe, né, que nós temos o voto de protesto. Então, várias pessoas, como já não acreditam no pleito eleitoral, votam em qualquer pessoa. Por isso que surgem os tiriricas da vida, por isso que surgem os Alexandres Frotas da vida, por isso que surgem essas pessoas emblemáticas. Pelo coeficiente eleitoral do nosso sistema eleitoral, né, quem puxa, quantos mais votos tiver aquele partido, ele consegue puxar outros candidatos com menos votos. Ou seja, esse possível candidato, esse morador de rua, se a sociedade votar de forma significativa nele, ele vai puxar com ele, esse puxar no sentido mesmo da palavra, outros 3 ou 4 deputados que não tiveram uma votação significativa, mas como o partido teve, eles conseguem entrar. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, senhores, é muito mais importante a questão do legislativo do que a questão propriamente do executivo. Se o executivo não tiver ajustes, e quando eu digo ajustes, parcerias, e parcerias democráticas, tá? Não estou falando aqui nada de licitude. O ente federativo não progride, porque ele está engessado pelo princípio da legalidade. Então, a gente tem que ter atenção ao princípio da legalidade, cuidado com o paralelo que possamos fazer entre o artigo 5º 2 da Constituição com o artigo 37, porque ambos são legalidades, só que uma legalidade no viés público e uma legalidade no viés privado. A gente continuou falando sobre o princípio da impessoalidade. Então, falamos sobre a legalidade, falamos agora, na época, sobre o princípio da impessoalidade, na semana passada. E aí, no princípio da impessoalidade, lembrando que tem também 2 viés. Aquele viés do ente federativo, né, da administração pública com a sociedade, como a administração pública com si mesma. De que forma? Não pode a prefeitura, né, já que estamos falando de um município, tratar de forma igualitária toda a sociedade do município. Paulo, você está me dizendo, então, que o município não pode tratar de forma igualitária todos? Sim, estou afirmando isso. Ok, mas calma aí, eu já aprendi isso no primeiro período do direito. A gente começa o direito estudando o princípio da isonomia. Cuidado, porque o princípio da isonomia não é tratar todo mundo igual.
O princípio da isonomia reza que devemos tratar os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Eu faço sempre uma metáfora, utilizando a minha esposa, para os senhores terem uma dimensão. O que seria isonômico? Ou o que seria igualitário? Por exemplo, ela comprou há alguns meses atrás, um mês atrás, salvo engano, uns 15 dias atrás, o ingresso para o Rock in Rio. Eu meço 1,85 m e a minha esposa tem 1,53 m. Óbvio que quando chegar no Rock in Rio para ver o show, eu vou ter uma visão muito mais privilegiada do que ela, que é muito baixinha. O que seria isonômico? O que seria, vamos trazer igualdade aos dois? Vamos pegar lá uma cadeira, né, e vamos botar uma cadeira para os dois. Qual a cadeira seria, metaforicamente falando, a questão isonômica? O que daria possibilidade? Óbvio, a Thalita vai enxergar melhor, sem sombra de dúvida, porque ela vai crescer na visão para o show. Só que se eu também utilizar aquela cadeira, aquele tapume, aquele palco, seja o nome que vocês quiserem dar, eu também terei benefícios. Ora, foi entregue 2 artifícios idênticos a 2 pessoas diferentes. O Walker continua vendo ainda melhor. Então, quando a gente fala em isonomia, o que seria isonômico? Dar à Thalita, minha esposa, um tapume para que ela fique da mesma altura que a minha. E o Walker, sem tapume nenhum. Deixa o Walker na altura dele. É tratar os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, a administração pública não pode privilegiar um em detrimento do outro. Tanto é que vocês querem fazer, na sua grande maioria, concurso público. Por que contrata o Joãozinho em detrimento da Maria? Porque Joãozinho ficou no primeiro colocado no concurso e Maria em segundo. Mas o concurso a gente não sabe quem é. Não sei se aqui alguém é concursado aqui. Se for, quando prestou o concurso, não vem o seu nome no concurso. Não vem lá as suas informações na sua ficha. Na prova que você faz na faculdade, você coloca seu nome. Aqui não. No concurso vocês não fazem isso. Pelo princípio da impessoalidade. Está tratando todo mundo igual, está todo mundo concorrendo àquelas vagas de forma isonômica. Então, não posso privilegiar A em detrimento de B. E se for no meu escritório? Não tem problema nenhum. No meu escritório, eu posso querer contratar a Júlia. Por qual motivo? Porque eu estou afim. Não tem que dar motivo nenhum. A relação é particular. Não, vamos colocar, então, um concurso interno para o escritório. Eu não estou na esfera do direito público. Então, a regra que eu quiser falar vai acontecer. Acontece também com os precatórios. É uma questão muito comum, normal de acontecer. Quem vai receber primeiro do município, do Estado, da União, né? Tem uma fila. A fila do precatório, o artigo 100 da Constituição, é uma previsão do princípio da impessoalidade. Nós continuamos a nossa aula na semana passada falando sobre o princípio da moralidade. E aí, no princípio da moralidade, gerou a discussão. O que seria moral? Moralidade é um negócio subjetivo, extremamente subjetivo. E aí nós chegamos a um consenso, pelo menos assim eu acredito, que moralidade ela vai tutelar, ela vai proteger 3 patrimônios jurídicos. Vai proteger um decoro, vai proteger uma boa-fé e vai proteger uma lealdade. Então, para eu falar que a atitude da administração pública foi desleal, foi de má-fé, posso dizer que ela estaria violando o princípio da moralidade. E aí nós estávamos aqui comentando o julgado no mandado de segurança, salvo engano, promovido pelo PDT, que impetrou contra um ato do presidente da República na nomeação, salvo melhor juízo, do Alexandre Ramagem. O nome, eu tenho minhas dúvidas se, de fato, o nome do delegado da Polícia Federal à época era esse, mas, salvo engano, sim. Então, aqui nós vemos como isso acontece.
o ministro Alexandre de Moraes entendeu no seu julgado, de forma liminar, que não caberia ao presidente da República fazer aquela nomeação, não por ferir a lei, mas por ferir a moralidade. Ele se valeu da lei para praticar um ato que, na visão do ministro, seria imoral. E aí a gente entra na discussão, né? O que é moralidade? Como a gente vai encontrar essa moralidade? Porque, senhores, eu não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, se não faço nesse momento, muitos dos senhores ingressaram nessa graduação em Direito tentando falar e tentando ter como norte fazer justiça. Eu quero fazer justiça. Eu quero ser delegado de polícia porque eu quero fazer justiça. Eu quero ser juiz porque eu quero fazer justiça. O que é justiça? É a pergunta que tem que ser feita. Será que você, enquanto juíza, julgando um caso de estupro de uma menina de 12 anos, você tendo uma filha de 12 anos, você será imparcial? Será que, se você enxergar naquele momento que não cabe a prisão por algum vício processual, você vai soltar o cara? Você vai falar que isso é justo? Não estou defendendo ninguém. Só estou aqui trazendo a reflexão. Porque, senhores, justiça efetivamente é muito complicado em falar. Porque, na verdade, quando a gente fala em justiça, a sociedade, espero que vocês não tenham essa visão, eles querem muito mais um revanchismo. Eles querem muito mais uma punição. Eles querem, por si só, fazer uma vingança. Eles não querem a justiça. Eles querem vingança. E vingança não é o lugar da justiça. Porque para que um perca, o outro está ganhando. Alguém vai se sentir injustiçado. Não tem como. Não tem como. Ou autor ou réu, alguém vai se sentir injustiçado. Então, na visão do autor, ele vai ser injustiçado ou não. Na visão do réu, ele vai ser injustiçado ou não. Ou seja, você nunca vai fazer justiça. Então, vamos parar com esse discurso raso que nós fazemos direito, queremos ser juízes, delegados, advogados, promotores, defensores, para fazer justiça. Nós daqui estamos para aplicar o melhor direito, para discutir essa ciência no condão de trazer uma evolução na sociedade. E aí, quando nós entramos no princípio da moralidade, isso passa por esse entendimento. Porque não posso efetivamente aplicar a norma simples, porque a lei quer. Então, tá bom. Só porque a lei quer, ou que a lei manda, ou que a lei deixa, eu não posso aplicar da forma que eu quero. Para muitos, a pena de morte ordinária, né? A gente sabe que nós temos a pena de morte extraordinária no nosso ordenamento jurídico, mas para muitos a pena de morte seria uma solução. Para outros, a legalização da droga seria uma solução. O que é justo? O problema é que nem tudo que é justo é legal, princípio da legalidade, e nem tudo que é legal é justo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que queremos fazer justiça. Quando vocês veem nos jornais aquelas moças, senhoras, etc., que vai nos passeatas gritando: eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. Na verdade, lógico, ela está com dor pelo algum sentimento que causou aquilo a ela. Na verdade, ela quer vingança, ela quer uma reparação daquilo, não necessariamente a justiça. Porque para a justiça é subjetivo. E a gente vai entrar agora no quarto princípio que nós temos no artigo 37. Lembrando que esses princípios é aplicado a toda a administração pública, seja ela direta, seja ela indireta, de qualquer dos poderes, de qualquer ente federativo. Então,
todo mundo que está ligado, mesmo que de forma indireta à administração pública, precisa seguir esses princípios. E o próximo princípio é o princípio de extrema importância para nós, que é o princípio da publicidade. Então, peguem aí o artigo 37, revejam a literalidade do artigo 37 caput, aonde ele fala que a administração pública tem de agir conforme a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade. O que é publicidade? Se eu pudesse perguntar aos senhores, né, pessoal que vai assistir isso depois não tem como interagir, mas, enfim, espero que os colegas que aqui estão possam fazer isso. O que seria o princípio da publicidade? Quem consegue aí explicar, né, com as suas palavras, sem nenhum tipo de divisão crítica para esse momento? O que seria o princípio da publicidade? Alguém consegue aí ajudar nesse momento? O que seria publicidade? Ninguém? O pessoal já está aí trazendo outras obrigatoriedades, vai assistir a aula depois, não quer falar, está receoso de falar. O que seria o princípio da publicidade? Senhores, lembrando que a aula é prática, a gente tem que discutir alguns pontos. Então, mesmo aí que a câmera não esteja aberta, é hora do microfone funcionar, a gente possa trazer um debate, porque isso enriquece e traz a vivência. O que seria o princípio da publicidade, senhores? Ninguém? Beleza, então, em não sendo o princípio da publicidade, ninguém consegue aí me ajudar quanto a isso, eu vou fazer uma outra pergunta, e essa pergunta podem colocar aí no chat, porque a resposta é sim ou não, né? E aí não tem nenhum tipo de menosprezo